Meus amados irmãos, como nós iniciamos a semana passada, nós estamos nessa minissérie. Estamos chamando de minissérie, porque as nossas séries costumam ter 4, 6 domingos de reflexão. Esta é uma série em 2 partes. Uma série em que nós estamos utilizando uma expressão em inglês, que se torna uma expressão com rima na língua inglesa, God is good. Porque no Salmo 118 diz que o nosso Deus é bom e por isso nós damos graças a Ele. Na semana passada, nós fomos até o verso de número 16. Eu não vou ler os 16 primeiros versos, mas eu quero fazer alguns destaques junto com você desses versos. Nós começamos dizendo que deem graças ao Senhor, significa que nós todos devemos dar graças, glorificar a Deus em tudo nas nossas vidas. Por exemplo, quando nós saímos daqui hoje, às 20 horas e 30 minutos, o nosso culto ao Senhor continua. Quando nós formos comer aquela pizza com amigos, com familiares, amanhã quando acordarmos, irmos para o colégio, irmos para a nossa empresa, para o nosso trabalho, em todas as nossas atividades, nós glorificamos ao Senhor. E por que nós fazemos isso? Porque God is good. Porque Ele é bom. Porque o seu amor dura para sempre. Nós vimos então que essa bondade de Deus, Ele só é bom porque a sua bondade é baseada no amor. Eu posso ser bom com algumas pessoas, mas se essa bondade que eu demonstro não é baseada no meu coração, não é um amor real, essa bondade não tem valor. E nós só começamos a entender a Deus quando nós entendemos o seu amor. O amor de Deus não é como o nosso. Nós vimos a semana passada, nós fizemos um rastreio no nosso coração, nas nossas mentes, para perceber e descobrimos juntos que o nosso amor é um amor interesseiro. Que normalmente eu dou amor se eu tiver algum amor ou alguma outra coisa para receber também em troca. O nosso amor, ele visa recompensas. E aí nós demos exemplo de quando nós decidimos casar com uma pessoa, quando nós decidimos ter filhos, como nós lidamos com o nosso dinheiro, quando eu decido ajudar uma pessoa ou não, qual é a base dessa ajuda? É o que eu vou ter em troca? Ou é simplesmente o amor? Nós falamos isso porque o amor de Deus não é como o nosso amor. O amor de Deus é um amor misericordioso. Essa expressão que aparece na versão NVI que está aí na tela, o seu amor dura para sempre, também é traduzido em outras versões, como as Almeidas, em a sua misericórdia dura para sempre. Do hebraico, essa palavra nos é apresentada exatamente dessa forma, o chesed. O amor de Deus é um amor real, é um amor que não é falso. É impossível, por causa da natureza de Deus, Ele demonstrar ou ter de fato um amor falso por alguém ou alguma coisa. O amor de Deus é um amor sem interesse. E isso é um tanto quanto óbvio, porque como que Deus poderia nos amar por algum interesse se nós não podemos oferecer nada a Ele? Ele é que é o Deus todo-poderoso, soberano e que pode nos oferecer muitas coisas. E este amor de Deus, diferente do nosso amor, é um amor que não tem fim. O nosso amor é limitado. Eu te amo até que o amor de Deus é incondicional. Por isso que o salmista repete, o seu amor dura para sempre. O amor de Deus é de entrega total. Ao ponto de, como nós vimos há pouco, Ele entregar o seu próprio Filho por amor a nós. Por quem ou pelo que você morreria hoje na sua vida, no seu contexto? Você daria a sua vida por alguma coisa ou por alguém? Deus deu. Sabe por quem? Por mim e por você. É um amor diferente. E aí nós começamos a ver no verso 5, que apesar deste amor, nós passamos por alguns momentos de angústia. Que angústia nas nossas vidas não significa que Deus não nos ama. Que mesmo um Deus amoroso que nos abençoa, um Deus bondoso, ainda assim, a nossa experiência de vida, nós passamos por algumas angústias, mas a pergunta que surge é, o que fazer quando nós estivermos angustiados? E o Salmo responde, devemos clamar a Deus. Por que clamar a Deus? Porque Deus é bom.
porque o seu amor dura para sempre. Porque Deus responde à minha oração, Deus responde ao meu clamor, dando-me ampla liberdade. E aí a gente refletiu um pouco sobre esse conceito de liberdade. Nós vimos que o mundo, a sociedade que a gente vive, normalmente chama de liberdade o que não é liberdade, o que é escravizante. E chama de, por exemplo, a religião de escravizante, quando na verdade a religião baseada em Cristo, ela é libertadora. E aí nós vimos, inclusive, o texto de Romanos, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porque nós éramos escravos dos nossos desejos, escravos dos nossos pecados, mas Cristo morre numa cruz para que nós fôssemos libertos, e libertos pudéssemos ter uma vida livres, livres em Cristo. É mais ou menos isso que o salmista quer dizer aí neste texto. O ponto central aqui da nossa reflexão foi dizer que o mundo em geral, eles querem se libertar de Deus. É isso que nós vemos nas redes sociais, é isso que nós vemos na grande e pequena mídia. Só que ao tentar se libertar de Deus, eles se escravizam em seus próprios desejos, em seus próprios interesses. E nós não vemos um mundo melhor agindo assim. Uma sociedade mais justa, mais digna. Pelo contrário, quando nós analisamos historicamente a história da humanidade, nós vemos que os momentos históricos em que nações, povos, regiões, continentes se afastaram de Deus, foram os momentos de mais desgraça, de mais tragédia, de mais sofrimento. Isso a história da humanidade registra para ateus, cristãos ou pessoas de qualquer outro credo. Aí nós caminhamos um pouco e vimos nos versos 6 e 7 que o Senhor está comigo. Porque não adianta nós falarmos, irmãos, esse é um cuidado que nós pregadores temos que ter. Nós ficamos falando, não, porque o mundo, porque a sociedade, porque as pessoas, e a gente esquece que eu e você somos este mundo, somos essa sociedade. Nós estamos inseridos numa cultura que não há como nós nos separarmos. De alguma forma nós somos influenciados pela nossa cultura. E aí muitas vezes pode bater o desespero, falar, nossa, agora nós estamos perdidos. Mas aí o salmista nos diz, calma, o Senhor está contigo. Verso 6. E ainda no verso 7 ele repete e diz, Ele é o meu ajudador. E aí eu falei para vocês a semana passada, quer gravar alguma coisa dessa mensagem? Grava essa palavra para a tua semana. Deus é o seu ajudador. Porque nós somos fracos como nós cantamos. Deus é forte. Nós precisamos de ajuda. Ajuda para viver, ajuda para vencer. Ajuda para encarar o luto, ajuda para encarar a depressão, ajuda para encarar a conta bancária no vermelho, ajuda para encarar os negócios que vão mal, ajuda para encarar aquele pecado que insiste, que está enraizado na gente, a gente não consegue se libertar. A gente precisa de ajuda, e quando você descobre isso, você está a um passo de entender a graça de Deus. Porque você vai entender que não depende de você. E aí vem a expressão que o salmista usa, não temer a vida. O que os homens podem me fazer? Eles não podem fazer nada. Então eu não temo perder a vida, eu vou ver a derrota dos meus inimigos. E aí, nessa reflexão, é melhor buscar refúgio do Senhor do que refúgio em você mesmo, do que refúgio em outros homens, em outras pessoas, ou do que em refúgio no governo. E aí nós refletimos um pouco aqui, nós gastamos um tempo nessa parte. É melhor buscar refúgio do Senhor. Se eu confiar nas faculdades que eu fiz, nas pós-graduações que eu fiz, na capacidade que eu tenho, no físico que eu tenho, para que eu tenha sucesso na vida, eu vou me dar mal. Não que isso tudo seja ruim, isso tudo faz parte do nosso crescimento profissional, físico, intelectual, em todos os aspectos. Mas eu não posso confiar nem em mim mesmo, porque eu sou pecador. Confiar em outras pessoas envolve você confiar na empresa que você trabalha. Como se o mantenedor da sua vida fosse o teu patrão. Confiar em príncipes significa você achar que porque nós estamos passando por uma crise nacional e mundial, o mundo está perdido, sua vida está perdida e você depende da economia do mundo. Então as bolsas da China estão caindo, você já fala, nossa, eu vou morrer. Você não depende de governo, nem de Santa Bárbara do Oeste, nem do Brasil, nem da economia dos Estados Unidos ou da China, você depende de um ajudador.
que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus grandão, que criou céus, terra, mar e tudo mais que neles existe, inclusive eu e você. É isso que o salmista quer nos dizer aqui. E é assim que nós caminhamos e vimos que todas as nações cercaram o salmista, mas em nome do Senhor ele as derrotou. E depois ele repete, me cercaram por todos os lados. Sabe aquela situação que você fala assim, pastor, você fala para mim, né? Pastor, eu não sei mais para onde correr. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu ouço essas expressões referente a casamentos, referente a finanças, referente à vida espiritual. E o salmista está dizendo isso, me cercaram por todos os lados. Mas em nome do Senhor eu as derrotei. Me cercaram como enxame de abelhas, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Eu até usei uma ilustração do enxame de abelhas semana passada. Uma situação desesperadora, mas você precisa saber duas coisas. Você precisa ter conhecimento diante do enxame de abelha. Você precisa ter a informação de que se você estiver num pasto e um enxame de abelha te atacar, você precisa ter a informação que se você se jogar no pasto, elas passam e não te atacam, no chão. Agora, não basta ter a informação. Você precisa, na hora H, na hora que está escutando, você se agachar e ficar deitado lá pacientemente, esperando ela passar. Assim é a nossa vida espiritual. Vocês junto comigo, estão recebendo informações de Deus aqui agora. Eu estou sendo porta-voz de Deus, como os músicos foram, os cantores, as crianças. Agora, se nós começarmos a nossa segunda-feira desconectados de tudo que estamos aprendendo aqui agora, é como se você soubesse como se livrar de um enxame de abelhas, mas as abelhas viessem para cima de você e você não fizesse o que você sabe. E aí a gente sofre. E aí a gente não entende por que eu não tenho uma espiritualidade sadia, por que esse amor de Deus, por que Deus não demonstra esse amor para mim? Ele está te demonstrando agora, para que amanhã, ou terça, ou quarta, quando o teu joelho estiver doendo, quando você estiver na fisioterapia, quando você estiver pagando os seus boletos, e com dificuldade nessas áreas, você se lembre do amor de Deus que dura para sempre. Quando você estiver prestes a pecar, você lembrar desse amor de Deus que dura para sempre. E você dizer, não, eu não vou pecar. Porque em resposta a este amor de Deus, a única coisa que me cabe é glorificá-lo, é me santificar, porque o que Ele fez para mim é grande demais. Eu estava perdido na minha vida. E aí é nesse ponto que nós começamos o verso 17. Eu disse a semana passada, no finalzinho, que eu iria fazer uma conexão. Que se você não compreender e praticar o que Deus tem falado, as suas experiências com Deus, na sua vida, você terá uma vida destinada ao fracasso. Eu quero começar essa nova parte do texto dizendo que você vai viver como se fosse um morto-vivo. Eu vou ler todos os versos restantes e depois nós vamos juntos refletir sobre alguns aspectos. Diz assim o verso 17: não morrerei, mas vivo ficarei, para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Verso 26. Bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. O verso que nós lemos agora há pouco. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre.
Meus amados irmãos, verso 17. O verso 17 nos mostra ou nos diz que não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Deixa eu falar para você rapidinho. Nós podemos pensar pelo menos em 3 mortes. Normalmente, quando a gente pensa em morte, a gente pensa na morte física. Mas eu queria te destacar que existe muita gente vivendo como zumbi. Mortos vivos. E nesse primeiro aspecto, ou nessa primeira morte, eu queria levantar assim algumas reflexões junto com você. Qual tipo de morte será que nós temos experimentado? Será que eu estou vivo, mas como que morto? Por exemplo, como que você tem lidado com as decisões da sua vida? O que você tem refletido? Nas mudanças que você precisa fazer na sua vida. Você tem colocado em prática essas mudanças? Será que você tem colocado em prática e tem colocado em prática, mas o negócio não funciona? E você tem desistido? E os anos vão passando e a sua energia juvenil vai passando. E você vai pensando, poxa, mas eu não consegui emagrecer, eu já tinha pensado em emagrecer. Poxa, mas eu não consegui fazer aquela reserva financeira que eu já tentei nos últimos 5 anos. Poxa, mas eu não consegui ler a Bíblia todos os dias, eu não consigo orar. Como você pensa que outros cristãos oram? E aí você vai se martirizando e você vai falando, não, nada funciona, eu não consigo. Quando nós começamos a viver assim, nós começamos a morrer aos poucos. Somos como que mortos vivos. E eu vou dizer para você, assim estão a maioria das pessoas. E as redes sociais só têm piorado essa situação. Porque você pode ter tido uma semana péssima, mas no único momento da sua semana que foi legal, que você foi naquele restaurante chique, que tem um sorvete lindo e gostoso, é aquele momento que você bate a foto com um sorriso e posta na rede social. Aí aquela pessoa que é teu amigo, que te segue lá, que teve uma semana desgraçada, no sentido de sem graça mesmo, igual a sua, ele olha para aqueles 5 segundos ali que você bateu a foto e fala, eu sou um infeliz mesmo, olha esse meu amigo como está feliz. Isso vale para a mídia, isso vale para as novelas, isso vale para os filmes. Pinta-se um quadro que não é real. E meus amados irmãos, nós estamos morrendo. Porque nós vivemos uma insatisfação geral. Talvez a expressão que resume essa geração do século XXI, a qual nós nos incluímos, que nós estamos vivos. Não é para pensar quando você nasceu, não. Todos nós estamos no século XXI. É a geração da insatisfação. E por isso que tem tanto mimimi. Por isso que as pessoas se acham tão importantes, as pessoas ficam olhando para o seu umbigo, as pessoas querem aparentar algo que não reflete o coração delas. Eu não vou entrar nos méritos do quanto isso é errado, ou dos aspectos bons que esse tipo de atitude pode ter. O meu ponto é, isso tem nos matado. E pior, nos mata de dentro para fora. Porque para fora nós estamos mostrando uma coisa. João Alexandre tem uma música muito bonita, né? Ele fala assim, vê teus olhos no espelho. Por fora, um herói. Por dentro, um ladrão. Vê teus olhos... Agora não é mais a música dele não, sou eu. Vê teus olhos no Facebook, vê teus olhos no Twitter, vê teus olhos quando você anda pela rua, vê teus olhos quando você está com um carro limpo, bonito, cheiroso. Nem falei carro novo, só limpo, já está bom. Vê os teus pensamentos quando passa aquela pessoa atraente. Não estou falando de você desejar a pessoa, estou falando de você desejar ser como a pessoa. Isso nos mata por dentro. E meus amados irmãos, só o Evangelho é transformador de dentro para fora. Como nós cantamos, Jesus Cristo mudou o meu viver. Só Jesus pode mudar essa situação. Por isso que o mesmo verso 17 diz, mas vivo ficarei, não morrerei. A segunda morte é a morte física, é a que a gente mais pensa. A gente pensa, opa, não tem jeito, em algum momento vai acontecer.
fazer algumas perguntas para você. Você tem recebido ameaças de morte? A sua saúde, quais têm sido os diagnósticos dados pelos seus médicos? Você corre risco de morte? Meus amados irmãos, eu diria que, especialmente nos tempos que nós vivemos, haja vista o famoso mosquito, que está aí nos sondando com 3 vírus. Nos tempos que nós vivemos, nós estamos flertando com a morte física mesmo, todos os dias. Nós temos alguns profissionais da nossa igreja envolvidos com segurança pública. Olha os perigos da nossa cidade. E eu não estou falando de Santa Bárbara. Eu vim de Campinas, antes de vir para cá, e antes de Campinas do Rio de Janeiro, e antes do Rio de Janeiro da capital São Paulo. E não importa se Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, ou Santa Bárbara do Oeste, ou o sul de Minas, onde meus pais estão. A violência é real. Nós estamos flertando com a morte o tempo todo. E as discussões em nossos relacionamentos? As nossas discussões estão ficando cada vez mais sérias. Cônjuges estão se matando. Pais estão matando filhos. Filhos estão matando pais. Amigos estão se matando. Olha essa festa do carnaval recente. Quantas pessoas mortas por causa de ignorância, por causa de discussão. Quantas pessoas mortas por causa de discussão de trabalho. Sem contar o nosso desejo de suicídio. Estou falando de você e de mim. Mesmo você que não tenha tido um caso claro de suicídio, mas você que já pensou em alguma situação na sua vida, você parou e pensou, seria melhor que eu morresse logo, do que passar por isso. Perceba como todos nós flertamos com a morte o tempo todo. E o salmista, depois de refletir nos 16 primeiros versos, depois de falar que a mão direita do Senhor age com poder, que Ele é a minha força, que Ele é o meu cântico, que Ele é a minha salvação, ele fala, olha, eu não vou morrer não, mas vivo ficarei. A terceira morte, que nós não costumamos pensar muito, é a morte espiritual. É o que eu chamo de morte eterna. Cristãos, historicamente, costumam falar muito de vida eterna. Eu acho que falar de morte eterna nos choca mais e nos faz refletir mais do que em vida eterna. Porque só faz sentido você pensar na vida eterna quando você percebe que a sua condenação é para a morte eterna. Eu não vou querer tomar um medicamento se eu não perceber que eu preciso desse medicamento. Se alguém chegar para mim agora e falar, Pastor Marcelo, vamos lá no hospital da Unimed, ou aqui mesmo no nosso hospital de Santa Bárbara, vamos fazer uma cirurgia aí no rim do senhor. Eu vou falar, não, você está maluco? Isso é semelhante a alguém chegar para outra pessoa e falar, você precisa de Jesus, Jesus te salva. Agora, se de repente me dá uma crise nos rins aqui, eu começo a ter dores fortíssimas, a ponto de desfalecer aqui na frente, e vem uma pessoa e eu meio apagadão, assim, a pessoa fala, vamos fazer uma cirurgia? Eu falo, vamos, claro, agora. Para tudo e me opera. É o equivalente a você explicar para uma pessoa o que é o pecado. Que todos nós nascemos em pecado. E que a necessidade dessa cirurgia urgente, na verdade a cirurgia já aconteceu. Foi a morte e ressurreição de Jesus na cruz. Basta nós entendermos isso e nos entregarmos a Ele. Isso é muito sério, meus amados irmãos, porque o que você sente quando você ouve essa expressão, God is good, quando você ouve a expressão, Deus é bom? Expressão da nossa série. Como seu coração reage a isso? Eu falar para vocês, gente, Deus é bom. Queridos, eu diria que a pior de todas as mortes é a morte espiritual. Porque você pode estar insatisfeito com a vida, mas isso é passageiro, daqui a pouco você vai morrer. Você pode morrer, mas a vida também é passageira. Você vai durar 80, 90, 100 anos. E olhe lá. Agora, a morte espiritual afeta a sua eternidade.
Teve um ponto na história do mundo, do universo criado por Deus, que você foi criado. A partir desse momento você é um ser eterno, porque Deus te deu uma alma, um espírito eterno. O seu corpo é limitado por causa do pecado, mas o seu espírito é eterno. Todos seres humanos têm vida eterna. A diferença é que alguns terão vida mesmo, outros terão morte eterna. Mas morte eterna não é você falar assim, um dia vai acabar o sofrimento, então não faz diferença o que eu faço nessa vida. Não. Morte eterna significa sofrimento eterno. E a morte espiritual significa que nós nascemos nessa condição. E vamos ser sinceros, todo ser humano, seja discípulo de Jesus ou não, a vida inteira ele fica tentando lutar contra a morte, não a morte física, mas a morte espiritual. A morte física também. Faz ginástica, come isso, come aquilo, toma um medicamento X, Y, Z, os complementos vitamínicos, tudo. Mas todo ser humano entra numa luta com relação à sua espiritualidade. E só Jesus pode nos dar essa vida. Não adianta. É em vão. Por isso o verso 17 diz, vivo ficarei. Percebam, nós temos aqui uma promessa. Eu vou passar por angústias, mas Deus me dará vitória. Eu não vou morrer, eu vivo ficarei. É uma promessa para o presente, no que diz respeito a nós não vivermos como zumbis, mortos-vivos. É uma promessa para o presente, no que diz respeito à nossa saúde. Mas, acima de tudo, é uma promessa que aponta para a eternidade. E deixa eu falar uma coisa para vocês, por que eu sou pastor? Deus me chamou para ser pastor porque colocou no meu desejo o interesse em coisas que são eternas. Depois de eu já ter experimentado muito do que é bom desta vida que é passageira. Deus me mostrou grandes valores passageiros. E Ele fez com que eu entendesse, Marcelo, isso é passageiro. Vamos tocar no mais importante. Vamos anunciar para as pessoas que, quer ricas ou pobres, quer saudáveis ou com pouca saúde, quer felizes ou até infelizes, isso tudo é passageiro. E nós temos que nos preocupar com a nossa eternidade. Isso não significa que nós não amamos a nossa vida. Isso não significa que nós não desejamos conforto. Isso tudo é saudável e Deus abençoa. Mas o nosso foco tem que ser na eternidade. E o salmista sabia disso. Vivo ficarei. Agora, quando nós pensamos na nossa vida, a vida presente, nós temos uma missão. E ele anuncia aí. Vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Aquela pergunta, por que eu estou vivo? Para anunciar os feitos do Senhor. Anuncio pela minha vida, anuncio pelo meu testemunho. Não sou perfeito, erro, mas até pelos meus erros, a graça de Deus usa os meus erros, para que o Evangelho seja anunciado. Para eu abrir a minha boca e falar do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí o verso 18 traz um assunto que parece complicado e parece não fazer sentido, mas não é. Vocês vão perceber. Porque fala assim, o Senhor me castigou com severidade. E agora? Nós estamos diante de um salmo que fala que Deus é bom. Nós estamos diante de um salmo que que o seu amor dura para sempre. Que história é essa desse mesmo salmo dizer, o Senhor me castigou com severidade? A expressão hebraica que é iakar, do verbo castigou em português, que significa não só castigar, mas significa disciplinar, significa admoestar, significa também instruir. Então você poderia ler dessa forma, o Senhor me instruiu, o Senhor me admoestou, o Senhor me disciplinou com severidade. Deixa eu fazer duas perguntas para vocês. Você já teve, os pais, tá? Essa pergunta são para os pais. Você já teve vontade de disciplinar seu filho? Sim ou não? Joia. Você o fez?
Sim ou não? Você teve vontade de disciplinar, você disciplinou. Por que você disciplinou? Talvez o que você esteja pensando é: pastor, eu disciplinei porque era necessário, era para o próprio bem dele. Joia. Um bem presente, alguma situação que ele precisava ser disciplinado hoje, e um bem futuro. Por exemplo, Benjamin está com 7 para 8 meses. Às vezes ele quer alguma coisinha, tipo assim, o controle remoto da televisão. Já está nesse nível já. E aí ele fica e se joga, e joga de cabeça para cima, e se esperneia. Aí ele nos cansa, a gente dá o controle. Aí eu penso assim: é melhor eu tirar o controle da mão dele agora. Tem algum bem para o presente? Não, até poderia deixar ele lá brincando com o controle. Mas é melhor eu tirar o controle da mão dele agora, para que eu não crie um filho que pense que ele pode ter o que ele quiser, a hora que ele quiser, e se ele espernear, ele vai conseguir. Eu estou disciplinando o meu bebê, que já entende, só tem carinha de anjo, mas tem pecadinho ali nele também, né? Eu estou disciplinando para um bem presente também, para ele não enfiar o controle na boca e tudo tal, e um bem futuro. Joia. Segunda pergunta para vocês. Você já teve vontade de matar seu filho? Vontade. Você fez? Você matou? Por quê? Por que não matou? Porque apesar do teu filho, da sua filha ter decepcionado você, ao ponto de você ter esse desejo, às vezes é até inconsciente esse desejo, mas pode passar pela mente de alguns. Você o ama. Você a ama. Percebam como vocês responderam rapidamente quando eu perguntei: você já teve vontade de disciplinar seu filho? Sim. Você o fez? Vocês falaram sim, para o bem dele. Foi a resposta. E quando eu falei: você já teve vontade de matar seu filho? Vocês ficaram assustados. Claro que ninguém admitiu. E eu não estou dizendo que isso é algo real, estou usando como ilustração, tá, irmãos? Mas eu perguntei: você o fez? Aí todos falaram: claro que não. Não tem nenhum assassino de filho aqui. E por que você não fez? Porque você o ama. Então perceba uma coisa. A nossa dificuldade é entender que a instrução, a disciplina, a admoestação ou o castigo, como está escrito aí do Senhor, a nossa dificuldade é entender que isso, quando vem do Senhor, não é por um motivo bom. A gente associa logo assim, deixa eu mudar minha frase para ficar mais claro. A gente associa logo assim: nossa, o Senhor está pesando a mão sobre mim. Ele não me ama. Se você não fala isso, pelo menos você pensa isso. Ele não me ama. Ele está me castigando. Mas às vezes, meus amados, isso piora quando a situação nem sempre vem por palavras. Do tipo: eu estou pregando aqui agora, você está ouvindo a voz de Deus, e Deus está te admoestando, aí você fala: nossa, Deus está me disciplinando. Nem sempre vem assim, nem sempre vem por um estudo bíblico, por uma leitura, por um aconselhamento pastoral. Às vezes vem por meio de situações que não nos agradam. Não adianta eu falar para o Benjamin: filho, não pode pegar o controle. Ele não vai entender. Mas se eu tomar o controle da mão dele, e ele agarra forte, tem que tomar mesmo, tomar e pum! Ele quase vira para mim aquele beicinho assim, faz aquela cara de anjo, para eu me arrepender e devolver o controle. E aí abre o bocão, chora. Já falei para vocês que no nosso relacionamento com Deus, muitas vezes nós somos como crianças. E muitas vezes como crianças mimadas, por causa do pecado. Se não fosse o pecado, nós seríamos crianças da mesma forma, porque Deus é um Deus grandão e nós somos pequenos. Mas por causa do pecado, nós somos como crianças e crianças
mimadas. Nós temos que entender que essa disciplina de Deus é algo bom. Porque se com seu filho funciona assim, ou seja, nem sempre palavras funcionam, quanto mais com Deus. Olha o que a Bíblia fala sobre a disciplina fazendo essa associação de filhos. Provérbios 17. Aliás, 13. 17 também fala disso, mas o 13, 24 fala: quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Para pensar comigo. Essa afirmação é um tanto quanto polêmica para quem não é discípulo de Jesus. Não estou preocupado com a opinião de quem não é discípulo de Jesus. Eu sou discípulo, estou preocupado com o que Jesus me orienta. Joia. Mas mesmo tirando o foco da educação de filhos, se essa verdade está escrita relacionada à educação de filhos, e se a própria Bíblia nos apresenta como filhos de Deus, significa que até na disciplina de Deus nas nossas vidas, essa é a maior prova de que Ele nos ama. Eu tive um mentor espiritual na minha vida que ele judiou muito de mim. Eu sofri muito, a ponto assim de eu ficar em prantos na frente dele diante de algumas situações. E teve em uma das conversas de mentoria, ele falou para mim: olha, eu só estou fazendo isso com você porque eu acho que você tem potencial. Porque eu acho que você tem futuro. Porque se eu achasse que não valesse a pena, eu iria pegar leve com você. Essa é a moral da história do Karate Kid. Essa é a moral da história de tantos outros filmes, romances, livros que a gente vê, em que há um bom mestre, um grande mestre, um mestre grandão, que resolve treinar um pupilo, um padawan, que seja. Vai ser difícil, mas compensa investir. Deus sabe que vai ser difícil nos amar, porque o Marcelo difícil de ser amado que eu sou por Deus. Mas Ele insiste porque Ele tem um plano para a minha vida, e um plano eterno, e eu creio que Ele tem para a sua também. Quem ama, disciplina. Jesus nos disciplina por amor. Por isso o verso 18, pode voltar lá, por favor. Diz que, não, 18 é que nós lemos, né? O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Eu quero que você entenda o ponto-chave aqui, do que Deus está dizendo para nós. O Senhor nos ama tanto que Ele nos corrige por amor, porque se Ele não nos corrigir por amor, nós vamos morrer. Por exemplo, imagine que não fosse um controle remoto, mas que fosse uma faca afiada, que o Benjamin quisesse pegar e pôr na boca. Ele quer a faca afiada e ele acha que se pôr na boca não vai ter problema. Mas eu sei que aquilo ali vai prejudicá-lo. E por amor eu vou contrariá-lo. Eu vou contra a vontade dele. Às vezes a gente está doido para colocar facas afiadas nas nossas bocas. Mas Deus nos ama tanto que Ele fala: não, eu não vou deixar. Mas eu quero. Não vou deixar, eu te amo. Você vai entender lá na frente. Ou não também, que às vezes Deus não explica. Ele simplesmente nos livra do mal. A oração do Pai Nosso é: mas livrai-nos do mal e nos explique cada detalhe do mal que o Senhor nos livrou. É assim a oração? Não. Mas livrai-nos do mal. Simples assim. Deus não promete que iria nos explicar cada detalhe de nossas vidas. É essa, meus amados irmãos, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender a justiça de Deus. Acompanhe o raciocínio comigo que vocês vão entender hoje. A justiça de Deus é uma justiça baseada no amor. E aí as pessoas têm dificuldade porque pensam em justiça de Deus somente no sentido de tribunal, no sentido de punição, de lei. A justiça de Deus é uma justiça baseada no amor. Abram as portas da justiça para mim.
No salmo, aqui no contexto original, alguns atribuem esse salmo a Davi, mas a gente não tem certeza. O salmista está querendo dizer abrir as portas do templo mesmo. Porque o templo significava a presença de Deus, e eu, que sou justo, porque eu sou justificado por Deus, eu posso ter acesso ao templo. Joia, para a nossa aplicação no nosso contexto hoje, nós podemos facilmente chegar à conclusão de que essa porta da justiça para nós significa a porta certa, ou a porta direita, que representava o templo ali naquele momento, que representa a nossa comunhão com Deus hoje. Por exemplo, quando você tem que tomar decisões na sua vida, decisões importantes, quem sabe essa semana você esteja diante de algumas. Você tem portas diante de você. E só uma porta vai te levar à melhor decisão. No que diz respeito à vida eterna, no que diz respeito à nossa salvação, no que diz respeito a nós não sermos condenados à morte eterna, Deus nos conduz, porque Ele nos justifica. Entre pela porta certa. E aí a expressão que aparece, né? Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Eu não posso ter pecado, eu tenho que ser justo para entrar então, pastor? Não, porque é Deus quem te justifica em Cristo Jesus. Por isso que aí nós chegamos no verso 22, que é o verso mais famoso do Salmo 118, e aqui a gente já está caminhando para a conclusão. Fiquem tranquilos. Verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor. Eu posso ler esse verso em conexão com o 21 anterior também. Dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. Meus amados irmãos, essa expressão, a pedra que os construtores rejeitaram, aparece no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, é citada em Atos e em 1 Pedro. Sabe por quê? Jesus pega essas palavras e fala, esta pedra angular. A pedra angular aqui, para a gente entender no contexto moderno ou pós-moderno, seria o equivalente à pedra fundamental. A pedra mais importante. A pedra que dá base, que dá fundamento a todas as outras da construção. Essa os construtores rejeitaram. Jesus pega o Salmo 118 e ele aplica no contexto da perseguição religiosa que estavam fazendo a ele. Marcos 10. Vocês nunca leram essa passagem nas Escrituras? Que passagem que Jesus está dizendo? Essa que a gente leu agora, Salmo 118. E aí ele cita de cor essa expressão. Ele diz, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Jesus estava falando que Ele era essa pedra. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles, que o que ele tinha dito, né, era contra eles que havia contado aquela parábola. Depois, eu não vou mostrar todos os textos, mas o de Atos 4 é Pedro. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. E olha o que Pedro diz. Este Jesus é, Salmo 118, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E aí ele diz, não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Meus amados irmãos, dou-te graças porque me respondeste e fostes a minha salvação. Verso 23, isso vem do Senhor, porque não depende do homem. Com Deus não é assim. Você está sendo um bom pai de tirar o controle remoto do Benjamin. Então eu vou te salvá-lo. Com Deus não tem isso. Eu nunca vou ser um bom pai. Perfeito. Eu dependo da graça de Deus, do livramento de Deus.
do amor de Deus. E para minha salvação, que é a coisa mais importante do universo, porque isso tem uma consequência eterna, eu só podia depender também de Deus. E isso, depender de Deus, é algo maravilhoso para nós. Está escrito aí. Verso 23. Maravilhoso, porque se dependesse de mim, o raciocínio é simples. Se dependesse de mim, pum, estou perdido. Já era, acabou. Não tem como. Mas porque depende de Deus, porque vem de Deus, é algo maravilhoso, porque God is good. Deus é bom. Nós não merecíamos. Por isso, meus amados irmãos, nós podemos, como discípulos de Jesus, ser alegres em toda e qualquer circunstância, como nós cantamos na música nosso louvor. Porque este é o dia, verso 24, que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos esse dia. Deixa eu falar uma coisa para você. Este é o dia. Para, enquanto eu estou falando aqui, de pensar na sua segunda-feira. O domingo ainda não acabou. Jesus nos orienta a isso. Cabe ao seu próprio dia, ao seu próprio mal. Foque no seu dia, foque no seu presente, porque o futuro pertence a Deus. Ah, pastor, mas eu perdi 120 mil reais com essa crise econômica, perdi negócios, perdi vendas, perdi imóveis, perdi carros. Meu amigo, você só juntou isso tudo porque Deus te abençoou, e não é porque você perdeu que você não vai ter de novo. O futuro pertence a Deus, como a vingança pertence a Deus. Eu lembrei de vingança porque eu citei a crise aqui, que é muito por causa da corrupção mundial, não só nacional. Mas esse é o dia que o Senhor agiu. O que Deus fez de maravilhoso na sua vida hoje? Foi a lasanha que você comeu? Foi o abraço apertado que você deu naquela pessoa? Foi o programa de TV daquela emissora que você vive criticando, mas que te emocionou e te fez chorar hoje à tarde? Isso é dádiva de Deus também. Alegre-se. Eu tenho que comer em casa. Hoje choveu, que maravilha, estava um calorzão. Ou você está reclamando da chuva? Alegre-se. Este é o dia que o Senhor agiu, alegremos e exultemos nele. O futuro pertence ao Senhor. Aí nós temos que ter uma palavrinha-chave: descanse no Senhor. Porque se você viver preocupado com o seu futuro, você vai ser um neurótico, uma neurótica, um ansioso, uma ansiosa. Você vai ter uma úlcera, você vai ter enxaqueca todo dia. Eu falo de experiência própria. Você vai sofrer. E Jesus está falando: eu não quero que você sofra. Eu te amo. Esse salmo é de amor. Mesmo quando eu te disciplino, é porque eu te amo. Então, se preocupa com o seu dia. Benjamin não está preocupado com o amanhã dele. Ele está preocupado com o hoje dele. E às vezes a gente perde essa perspectiva das nossas crianças. E aí já começa: não, eu tenho que saber inglês, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que ganhar dinheiro. Aí passa aquele cara com aquela Range Rover Evoque. Aí a criança tem 10 anos, olha aquele carro e fala: pai, eu quero ter um desses quando eu crescer. Aí ele cresce mais um pouquinho, ele descobre que custa mais de 200 mil. Ele fala: não, mas eu quero. E aí ele vai viver a vida toda para ter uma Evoque. E vai conseguir, mas vai ser feliz? Não. Não vou dizer que uma Evoque não traz felicidade. Traz sim, pode me dar uma, quem quiser. Mas não é a felicidade plena. Plena não. Só em Jesus Cristo. Por isso que no verso 25, o salmista ele chega à conclusão que nós precisamos de Deus. E agora eu já vou concluir. Fiquem comigo mais 5 minutinhos só. Ele chega à conclusão que nós precisamos de Deus e ele grita: salva-nos, Senhor. E ele ora: nós imploramos, faze-nos prosperar. Senhor, nós suplicamos. Só fazer um parênteses aqui bem breve. Implorar e suplicar a Deus nós não gostamos. Sabe por quê? Porque a gente tenta ser independente nas nossas vidas. Eu não preciso de Deus, vou ficar implorando, vou ficar suplicando. Deus é um Deus ocupado. Eu não preciso de Deus. Deus, fica tranquilo,
Eu sou um filho que não dou trabalho para o senhor. Mal sabe você que você é o filho pródigo lá da história. Um dia você vai descobrir. Não vou dar trabalho. Na verdade, isso é arrogância da nossa parte. O salmista não faz isso. Depois de ele refletir sobre todas essas coisas, ele conclui: salva-me, Deus. Eu preciso de ti. Porque se eu tentar resolver as coisas da minha vida sozinho, inclusive a minha vida espiritual, não vai funcionar. Eu preciso de Jesus. Me faz prosperar, não pensa só em dinheiro, não. Pensa em saúde, em família, em bom relacionamento com pessoas, com irmãos. É isso que o salmista quer dizer, não é só bens. Não. Me faz prosperar. Depois, o Senhor é Deus, Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. E aí nós já cantamos e já lemos esse verso, né? Nós não temos luz própria. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, não, fulano, aquela criança, pode ter 25 crianças lá na frente, mas tem aquela criança tem uma luz, né, pastor? Aí eu respondo, é por causa do holofote que estava na cabeça dela. Nós não temos luz própria, não. Agora, quando alguém se destaca assim, sabe por que se destaca? Porque ele está refletindo a luz de Jesus na vida dele. É aquela coisa que você não entende. Vem o pastor, cita hebraico, grego, prega 50 minutos. Aí a pessoa fala 2 frases em 20 segundos. Você fala, nossa, essa pessoa é bem melhor que o meu pastor. É porque o pastor não está refletindo a luz de Deus, a glória de Jesus. E aquela pessoa, na sua simplicidade, na sua humildade, no seu jeito, está refletindo. Nós não temos luz própria, meus amados irmãos. E aí o Salmo fala, junte-se ao cortejo festivo, levando ramos, porque este Salmo, uma curiosidade desse Salmo, que nos faz refletir, nós não podemos afirmar com certeza. Mas esse Salmo, ele encerra uma série de salmos que eram usados em cortejos, né, em cânticos de romagem. E tudo indica que eles cantavam este Salmo no caminho do templo, por isso que fala, abra portas, vamos entrar, e aí cita aqui o cortejo. Agora, o curioso é que estudiosos, uma linha de estudiosos defendem que o cântico que Jesus e os 12 cantam na última ceia, está escrito lá, né? E eles cantam um cântico, um hino, um cântico. Muitos defendem que é o Salmo 118. Uau! O salmo que nós estudamos nesses 2 domingos é provavelmente o salmo que foi cantado por Jesus e seus discípulos na última ceia. E a citação de ramos aí faz referência, sim, à entrada triunfal de Jesus na história e o próprio Jesus como a pedra angular que foi rejeitada. Tu és o meu Deus. Leve isso para sua casa hoje. Será que você pode sair daqui dizendo, tu és o meu Deus? Sabe que esse pronome possessivo significa intimidade? Será que nas suas orações você tem falado assim, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, abençoai-nos? Ou será que você tem falado, meu Deus, me ajuda, eu preciso de ti? Será? Isso demonstra intimidade. E o verso 29, que fecha dizendo, leiam comigo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Eu terei um coração, o Salmo termina como inicia. Porque eu terei um coração sempre grato a Deus, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Nós lemos o texto durante o culto. Um jovem rico cita Jesus e fala, bom mestre. E Jesus fala, por que me chama bom? Bom só há um, que é Deus. E Deus exige daquele jovem rico que ele entregue toda a sua vida a Jesus. Não é apenas os seus bens, mas é a representatividade daquilo que era a maior paixão daquele jovem. A maior paixão daquele jovem eram os bens. Então Deus está falando, olha, eu tenho um bem maior para você. Só Deus é bom.
eu sou o próprio Deus, você precisa descartar algumas coisas na sua vida. Jesus morreu na cruz, meus amados irmãos, mas Ele ressuscitou. E Ele faz um convite para você hoje. O que você precisa descartar da sua vida? Para você amar mais a Deus. Para você sentir este amor de Deus na sua vida. Eu creio que nós podemos ter dois grupos aqui. Primeiro, algumas pessoas que precisam restaurar a sua comunhão com Deus. Que já conhece o Evangelho, que sabe o que Jesus fez por elas. Mas que vive um momento desconectado de Deus e que hoje Deus está chamando para uma restauração, para uma transformação, para uma mudança. E quem sabe um segundo grupo que está aqui ou está ouvindo essa gravação, que hoje entendeu o que é Evangelho, entendeu que o seu esforço é em vão, que o trabalho é de Deus, que nós precisamos de Deus, porque distantes de Deus não vale a pena viver. Vamos ficar em pé e continuar essa reflexão por meio desse cântico. Preste atenção no que você está cantando e que essa canção que sai dos seus lábios seja uma oração subindo diretamente ao trono de Deus na presença do Senhor. Que essa seja a nossa oração de coração. Pode vir aqui, Pastor Sandro. Pastor Sandro vai fazer uma oração final e eu impetrarei a bênção apostólica. Deus querido, o Senhor é bom. E é bom estarmos aqui, Pai, reunidos, te glorificando e te louvando. É verdade. Obrigado pelo que o Senhor falou aos nossos corações essa noite. Sim, Deus. Através dos cânticos, através das crianças. A lição das crianças é uma lição também para todos nós, Pai. É verdade. Que o Senhor nos ajude Amém. a acertarmos o alvo, Pai. Amém. A corrigirmos o curso da nossa história. Sim. Mesmo que doa, Pai. Sabemos que o Senhor é bom e o Senhor nos ama. Amém. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai eterno e que o poder do Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada pessoa que aqui está, cada família aqui representada, durante essa semana que se inicia e para todos sempre. Amém.